Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história. Emoção à flor da pele, para rir e para se emocionar. Entender melhor a vida e o seu próximo. Já somos mais de 2.000 inscritos. Agradeço sua participação. Você é nosso maior legado. Continue compartilhando nosso conteúdo. Deixe seu like. Se inscreva se ainda não for inscrito. Acione o sininho para novas notificações. E, se possível, visite nossa loja. Bom, eu sou Ramon Álvaro Velasquez, mais conhecido como Ramon Velasquez, um cidadão aqui de Rio Grande da Serra, vivendo aqui desde 1970. Nasci em São Paulo e percorri alguns lugares, mas Rio Grande da Serra é a minha terra querida. Nasceu em São Paulo? São paulistano, nasci em São Paulo, ali no Belenzinho. No Belenzinho? No Belenzinho, legal. Maternidade Belenzinho. Que bacana. Para Rio Grande da Serra, você falou em 70. Eu vim para cá no período daquela Copa, que eu com 6 anos já tinha uma boa memória, né? E eu sou de um lar absolutamente futebolístico, tive um tio jogador de futebol profissional. Que legal. Meu pai veio para o Brasil para jogar bola, acabou treinando no Juventus, não gostou do ambiente do futebol, e o futebol levou o meu pai para a metalurgia, onde ele foi até 1996, quando ele aposentou. Você veio das classes sociais ali, oriundas do Nordeste, não? Não, meu pai é paraguaio. Paraguaio, eu sou neto de espanhol, filho de paraguaio. Velasquez. Interessante. E eu sou de um lar onde é trilíngue, né? Trilíngue. Então eu falo espanhol, falo o Guarani e falo português, que é a minha... Falo Guarani também. Xaninha é com a Guarani, falo bem que Guarani. Bonito, legal. E gosto muito da cultura Guarani, eu preservo no máximo que eu puder, vou atrás de informação, tenho um contato com a parentela. Que legal. Né? Então eu valorizo muito isso, assim também como toda a cultura brasileira, né? Eu sou um absoluto nacionalista de esquerda. A formação também lá em São Paulo ou já veio para Rio Grande? Não, eu vim para cá com 6 anos. Com 6 anos. E a partir daqui eu desencadeei todo o processo de formação, primário, ginásio, colégio. Desculpa, Ramon, mas você vai fazer 60 anos, então você é rio-grandense, pô. Eu sou rio-gran-serrense. Rio-gran-serrense. Esse é o termo correto que eu vivo falando para os vereadores, né? Sim. Não existe rio-grandense. Não existe. Rio-gran-serrense. Gran-serrense. É isso. Olha, já é cultura, tá aí. E aí, Rio Grande da Serra surgiu para você aos 6 anos, já que você fala que você tinha toda essa vicissitude, essa coisa toda aí de estar atento ali na Copa do Mundo. Como é que foi? Vim para cá? Eu morei em Corumbá, que era uma cidade na década de 70. No século passado já foi uma cidade bastante cosmopolita, né? Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul. Outrora foi Mato Grosso, que não existia os 2 estados, né? Era um só. E Mato Grosso e Corumbá fazia a bifurcação ali de Bolívia, Paraguai e Brasil. Olha! E era uma cidade extremamente cosmopolita, muito cultural, muita festa. Né? Então eu vivi muito. E as Forças Armadas tinham uma base da Marinha e do Exército muito forte. Então eu vivi nessa cidade desde a minha primeira infância até os 6 anos de idade, quando nós viemos para cá. E, na verdade, eu nasci em São Paulo, a gente ficou um tempo aqui, meu pai voltou para lá com a minha mãe. E aí lá eles tiveram uma pensão, um pequeno restaurante, depois meu pai não conseguiu se adaptar mais àquele calor, né? Corumbá é uma cidade muito quente, veio para cá, já começando a trabalhar em São Paulo numa metalúrgica, acabou conhecendo alguns amigos de fábrica que o trouxeram a Rio Grande. E ele gostou desse clima, dessa coisa tranquila que hoje nós estamos vivendo, né? O clima de Rio Grande da Serra, com cerração, chuvisquinho, esse frio que deixa um clima temperado. E isso apaixonou meu pai, depois ele nos trouxe para cá. Eu tive um princípio de uma tristeza muito profunda, porque eu vivia naquela cidade quente, né? Nunca tinha colocado blusa. Nossa. E vim para cá, chegando aqui enfrentamos uma enchente. Frio, cerração, então a adaptação não foi fácil. Até os 7 anos de idade, quando eu comecei a estudar e ter as amizades ali, foi um tempo muito difícil de adaptação. Foi. Bacana. E que história, né, de vida até os 6 anos aí, já é uma história fulminante aí. Eu costumo dizer que a minha formação desde o útero de uma mãe, Deus foi me preparando no chacoalho, assim, para me tornar essa liderança que eu sou, né, uma pessoa... o tempo todo preocupada com a vida do outro, no sentido bom, né? Sim. De defender uma sociedade mais justa, mais igual. Essa é a minha razão de existência, né? O que me torna um militante do PT, e mais do que o PT, um militante das causas sociais. Né? Das causas sociais. Sim.
Você falou da metalurgia, a metalurgia formou, não no Brasil, mas mais do que o Brasil, Fernando Fronteiras criou o primeiro presidente oriundo do chão de fábrica, né? Nós tivemos o Lech Wałęsa também lá na Polônia, nos anos 80, que virou presidente. Sim. Um governo muito mal sucedido. Muito mal sucedido. Acabou se destruindo, autodestruindo, né? Partido Solidariedade, que era também uma resposta àquele momento difícil do leste europeu, da União Soviética, né? Sim. E ele não conseguiu ser uma liderança como Lula. E o Lula extrapolou todo o sentido de liderança, hoje é uma figura notável, um estadista acima do Brasil, né? Sim, sempre considerei isso. Sim. E acho demais, porque a vivência do Lula é um fato histórico, né? Não dá pra gente negar. E a trajetória, então, complementa essa vivência, dando assim um padrão pro homem que é fantástico, né? Deixa eu te falar, aí você veio pra cá, 6 anos, foi se formando. Sim. Aí o primeiro emprego deve ter sido fora, eu tentei ser jogador de futebol. Tentou ser jogador de futebol. Dos 16 aos 20 anos eu fiquei treinando, treinei no Palmeiras, passei no Santo André. Fez escolinhas, essas escolinhas de futebol. Eu treinei no Palmeiras, né? Tive técnico lá como só. Fedato, Dudu, Héctor e Marchetti. Aí, já nos 20 anos ali, eu percebi que não ia ter a carreira de futebol profissional, não conseguiria ser profissional. Entendi. Acho até que tinha bola para isso, né? Tinha. Com toda humildade. Mas já era militante do PT, né? E já fazia parte da sigla. Não foi fácil. Eu convivi desde sempre com a direção do partido, né? Com a cúpula, gente aqui da cidade. E aos 20 anos eu percebendo isso, voltei à vida normal, né? Porque o futebol te tira praticamente dessa vida cotidiana da cidade, né? Essa e vivência eu fui fazer Senai aos 21 anos. Essa vivência foi em Ribeirão ou foi no ABC? Mais para a formação da militância? Sempre foi o Rio Grande da Serra e o ABC como um todo. Como um todo. O PT sempre teve preocupação com a formação, hoje até menos, né? Mas no passado a gente tinha isso, levava-se muito a sério isso. Muito a sério. E a gente sempre teve ligado aí ao Lula, as lideranças aqui da cidade, né? Da região também. E nós tivemos inclusive a presença do Expedito Soares, que era um deputado, que foi também oriundo dos metalúrgicos do ABC. Ele foi o deputado que, a primeira liderança que se ateve aqui, que se preocupou com a cidade, que se encostou em nós. Depois, inclusive, eu virei assessor do deputado, né? Já em 1987, virei assessor do Expedito, fui trabalhar na Assembleia, depois eu fui assessor da bancada do PT também. Então, essa militância foi muito rápida, né? Tudo foi acontecendo muito rapidamente. Nossa. Era fruto também desse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Eufórico, né? De sair de uma ditadura, de tentar consolidar uma democracia, essas coisas você viveu muito primeiramente. E a conjuntura sempre foi criando. A gente costuma dizer que a luta faz a lei e a luta também vai formando militantes, né? E se a gente não tiver o cuidado com a formação, você vai ter militantes que passam e vão embora, né? E o PT, diferentemente da maioria dos partidos, se preocupou muito com isso. Acho que o papel da igreja, das comunidades eclesiais de base, as pastorais, a igreja católica, teve um papel muito relevante nesse sentido. E aí a gente teve cuidado com a militância, a gente tem uma boa base até hoje de militantes do PT. E tanto é que a gente formou, além do PT, a gente formou a CUT, Movimento Sem Terra, Central de Movimentos Populares, né? Toda a luta que aconteceu no Brasil tem a genética, tem lá o DNA do PT, né? Dos lutadores, né? Eu assisti o Stablet falando na comissão ai meu Deus, agora, Comissão Parlamentar de Inquérito. Sim, CPMI, né? CPMI, isso me fugiu, obrigado. E o Stablet falava exatamente isso. Ele falava que não pense que nós estudamos todos os dias. Quando olhamos para as dificuldades, nós temos que estudar para sair delas. O Stablet também é um senhor que envelheceu e tem uma vivência nesse mundo das ações, né? Que não é só o PT, óbvio, tem outras fontes, outras raízes. Mas voltando aqui para Rio Grande, foi prefeito de Rio Grande da Serra, né? Sim, eu estive prefeito, Noel. Claro que eu tive a oportunidade de dirigir o PT, fui tesoureiro do partido, secretário-geral e fui também presidente do PT local. Sim. Poderia ter sido candidato em 82, 88, 92, mas eu sempre estive atrás, nos bastidores, cuidando do PT, dirigindo o partido, ajudando na organização do partido, na construção partidária.
Mas em 1996 não teve mais jeito, né? Houve um apelo de lideranças, de movimentos populares, de pessoas da comunidade pedindo para que eu fosse candidato, aí eu acabei aceitando o desafio. E como a gente sempre valorizou muito o planejamento, a gente acabou fazendo um planejamento estratégico que dirigiu o processo político e acabei, graças a Deus, me tornando vereador naquela oportunidade. E esse mandato foi também desenhado pela militância e com planejamento estratégico. O que foi fácil para a gente poder fazer um trabalho. Eu até costumo dizer que se eu fosse candidato à reeleição como vereador, provavelmente eu não teria sido eleito. Ah, sim. Porque eu não fiz o que a maioria dos vereadores fazem. Aquele trabalho assistencialista, de dar e comprar voto, nada disso. O meu trabalho sempre foi de fiscalizar o executivo, de propor leis. Algumas leis que hoje existem na cidade foi o meu mandato que fez junto com o companheiro Hamilton, já falecido. Sim, Hamilton. Então eu acredito que naquele mandato, provavelmente, sem nenhuma falsa modéstia, foi o melhor mandato de vereadores que a gente teve na cidade. Sim. Não somente o nosso, mas aquela Câmara Municipal. Foi uma Câmara bastante efervescente, o debate era de muita profundidade, a gente conseguiu elevar a Câmara de Rio Grande da Serra aos níveis do ABC todo, a nossa presença na Assembleia, em Brasília. Eu tive o privilégio de criar o MOVA aqui na cidade, enquanto prefeito, mas quando eu estive vereador eu criei essa lei, que era o movimento de alfabetização de adultos, assim como a Comissão Municipal de Emprego, sim, a questão da consciência negra, que é a comemoração do Zumbi, que vai ser agora, inclusive em novembro. Tudo isso foi a partir do nosso mandato, né? Por essa época aí, eu estava entrando nas associações comerciais, que hoje eu sou presidente da Associação de Rio Grande, mas sim, antes era, na época, o Manulo, que era o presidente, e a gente trabalhou um pouquinho lá. Mas o que eu diria assim, que o grande legado do seu mandato é que você pensou a cidade. Coisa que a cidade, desde a sua formação, nunca pensou. Nunca tinha olhado para o outro lado, para ver o dimensionamento, o que poderia ser feito. Nunca entendeu a cidade como cidade. E você fez esse pensamento, né? Criação da Praça da Bíblia, que era sim, um projeto seu. Criação do primeiro teatro, que você dizia que poderia sim, ser feito. E foi feito. A cidade começou a ter uma efervescência de cidade, né? Sim, aí não é, eu até agradeço a tua lembrança, porque na verdade isso já fazia parte da nossa discussão anterior. Sim. Os nossos programas de governo a partir de 88 sempre se privilegiou muito o aspecto de transformar Rio Grande da Serra numa cidade de fato. Sim. Porque a gente sempre funcionou aqui como se fosse uma cidade de famílias. Até que você tem famílias, não vou citar aqui para não cometer nenhum vilarejo, né? Era um vilarejo, né? Ou coisa pessoal, né? As pessoas foram se sucedendo no poder, ficando ricas e a cidade ficando pobre. E eu, quando estive vereador, a gente combateu muito, com todo respeito aos prefeitos da época, mas a gente fez um bom combate, né? Fiscalizando como é que era gasto o dinheiro público, propondo leis para melhorar a qualidade da vida social e política da cidade, né? A vida cidadã. Então, automaticamente, a nossa boa relação de respeito com o executivo, coisa que eu não vejo hoje, também respeitando a comunidade, trazendo a população para dentro do mandato. A gente aproveitava toda quarta-feira para fazer grandes debates. Posso fazer uma provocação aí? Claro, claro. Você acha, muita gente fala que o estado que nós vivemos hoje, em que quem cobra é a extrema-direita, essa coisa de não respeitar os poderes, de não respeitar a autarquia, de olhar sempre com um jeito de que todos são ladrões, que todos são irresponsáveis, que acontece também na nossa cidade, mas acontece no Senado, acontece na Câmara Sim. Federal, acontece no município, no estado. Estados como o Paraná, por exemplo, a gente tem verdadeiras aberrações. Né? Nós temos racismo explícito de você ver uma pessoa ser apontada como menor ou como Sim. inexistente por conta da cor. Você concorda com isso, que quem começou com esse negócio foi o PT, nas cobranças que o PT fazia, de chamar sempre as lideranças de aproveitadores do país, aquela crítica feroz que se fazia? Não, pelo contrário. O que nós fizemos foi primeiro conscientizar os trabalhadores acerca dos seus direitos. A nossa luta no final dos anos 70 pelos reajustes salariais, levando em consideração as perdas que a inflação na época provocava e toda a mentira que a ditadura militar de 64 até 85 ou até 89, né, porque a gente só pôde votar para presidente em 89, mas até 85 os trabalhadores foram roubados em todos os sentidos. Sim. As grandes construções que foram
realizadas no Brasil sob a liderança dos militares foi sempre sobre preço. Sim. E o Centrão já vem daí. O Centrão já vem daí. Então, automaticamente, quando o PT surge dessas lutas todas, a nossa principal questão qual que era? Colocar o trabalhador no centro do debate, fazer formação política, criar um partido que de fato defendesse o interesse do trabalhador e principalmente, a partir daí, pensar numa nação, pensar num país. Isso nós fizemos. E nós sempre fomos muito críticos à crítica pela crítica. Coisa que a imprensa, quando faz hoje, os programas de humor, jogam a política como se fosse uma coisa ruim. Isso é muito péssimo do ponto de vista de formação de cidadania, de formação de uma nação. A gente precisava aprender a fazer a separação do joio e do trigo. Né? O que acontece hoje no Brasil é extremamente grave. Não há saída se não for pela política. Eu estava hoje conversando com um companheiro de Mogi das Cruzes que está fazendo uma pós-graduação e esteve visitando Medellín, na Colômbia, e nesse período ele ficou uma semana na Colômbia. Ele ficou impressionado com o que era antes e depois de Medellín. Lá você sabe que foi a cidade de um dos principais traficantes de extrema violência, coisa que a gente está vivendo no Brasil hoje. Haja visto o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana. E o que o Pablo Escobar fez naquele país foi dramático. Você viu de filme, péssimos exemplos. Sim. E hoje foi através da política que o povo conseguiu recuperar a cidade. Hoje os exemplos que estão postos lá para a sociedade mundial a partir de Medellín são notáveis. Né? Sim. Então, quando a gente tem num país o tempo todo a maioria das pessoas sendo vítimas dessas péssimas narrativas, eu sou vítima dessa narrativa, porque o meu mandato foi um mandato absolutamente democrático. A gente trouxe a sociedade para participar e decidiu o que se fazer com o orçamento participativo, através do orçamento participativo, o que nós poderíamos fazer de melhor para a cidade. A gente fez uma série de programas de saúde, de revitalização de praças, de iluminação pública, renegociamos todas as dívidas do município. Foi no meu mandato e a partir do meu mandato que o Rio Grande da Serra começou a ser respeitado pelo ABC. Eu, inclusive, fui o primeiro prefeito da cidade que foi eleito presidente do consórcio intermunicipal, e no meu mandato de presidente do consórcio nós assinamos 56 acordos que envolviam o governo federal, o governo estadual, empresas. Então, eu sou a figura aqui presente que posso dizer para você, só através da política que nós, seres humanos, vamos conseguir resolver os problemas sociais, econômicos, culturais. Na época em que o senhor foi prefeito, a gente vivia um momento totalmente de esquerda, né? Nós tínhamos o prefeito, se não me engano, o prefeito de Ribeirão, o prefeito de Santo André, o prefeito de Diadema, o prefeito de Mauá, me parece também, era tudo do PT. Dos 7 fomos 5. 5. Então, era um momento propício para fazer essas ligações. Mesmo porque a cidade que o senhor governou era a cidade mais carente na realidade, né? Mais carente. E aí, continua muito carente. Eu me lembro que eu conversei uma vez com o Kiko, e o Kiko dizia assim, Noel, eu fui pedir 20 mil reais para o prefeito Dib, que era o prefeito de São Bernardo do Campo, e o Dib falou assim, você é louco? Em vez de vir aqui me pedir cafezinho, você devia me pedir 1 milhão. Coloca aí junto aí mais 3, 4 obras, me pede 1 milhão, 20 mil é dinheiro para bêbado. Então, precisa ter mais ambição. Nessa gestão sua, não faltou um pouquinho mais de ambição, de olhar, ou acha que não era a época? Porque também existe uma coisa, né? Existe aquilo que a gente quer fazer e os atores para fazer. Às vezes a gente não tem, às vezes tem o dinheiro, mas não tem os atores para fazer. Você tem alguma crítica ou dentro desse painel que eu te falei? O meu mandato, sem sombra de dúvida, foi um dos melhores mandatos da história da cidade. Uhum. A gente conseguiu tirar Rio Grande da Serra do limbo, da caverna, e conseguiu trazer a cidade para a luz. Eu falei aqui antes, e volto a repetir, vocês criaram um projeto de cidade. Que exatamente. Até então não tinha. O grande problema é que a gente não conseguiu a reeleição. Eu fui reeleito, né, depois de uma eleição extraordinária, mas eu não consegui fazer o sucessor. Sim. Nós perdemos, e quem veio depois criou uma narrativa extremamente severa que pautou a cidade. Né? E aí eu acho que o PT perdeu o embate político depois da nossa derrota. O Cafu não conseguiu ser eleito, certo. E aí nós perdemos a narrativa e se criou uma falsa imagem, uma falsa cultura de que o nosso mandato foi o pior da cidade.
Isso é extremamente horrível, porque a população acabou engolindo isso como verdade. Né? Eu não tenho essa impressão que o seu mandato, muito pelo contrário. A minha impressão, eu vou citar o nome porque não tenho que falar, Sim. É público, então. O pior mandato foi do Expedito. Foi o pior mandato que teve nessa cidade, foi do Expedito. Agora, eu acho que assim, o seu legado, embora tenha muitas críticas a fazer, o seu legado é o grande fato de pensar a cidade. Que foi que nós paramos de pensar a cidade. Nós tivemos 4 anos do Kiko, que se pensou a cidade, né? O Adler pensou a cidade, olhou para o que podia, nós da associação fomos para lá para falar sobre turismo, mas falar sobre turismo, falar sobre as vocações, falar sobre as potencialidades, é uma coisa que você deixou, foi você que deixou. A própria... Não tinha uma pracinha, era um morro no meio da cidade que dividia a cidade. Você criou muitas perspectivas, né? Eu vou lembrar para você, Noel, que na verdade, através do meu mandato de vereador, a gente criou um projeto de Fórum de Desenvolvimento Local aqui. Sim. Que quando eu me tornei prefeito, fui eleito prefeito, eu pude colocar em prática isso. Sim. Que a gente chamar a sociedade, fazer os grandes debates, ir para o consórcio, participar dos temas do Fórum Metropolitano, que agora nós estamos refazendo também junto com o prefeito de São Paulo e toda a região metropolitana e com a participação do Estado. Sim. Agora, é aquilo que eu costumo dizer, né? Cada prefeito em sua época teve algum legado, né? Agora, o nosso mandato foi extraordinário. E isso preparou condições para que o Kiko fizesse um bom mandato depois também, o próprio Maranhão. E acho que hoje a Penha faz um mandato extremamente audacioso, exitoso, de muito sucesso. Pena que a prefeita enfrenta essa falsa cultura também das narrativas, como se ela estivesse fazendo mau mandato. Pelo contrário, quem examinar com cuidado vai ver que a prefeita Penha pode ser eleita uma das melhores prefeitas da história da cidade, em todos os sentidos. Tá, então voltamos um pouquinho lá e vamos falar um pouquinho da formação, porque você também é um cara formado, um cara culto. Vamos falar um pouquinho disso aí? Eu sou historiador de formação, né, mas eu acho que mais do que isso, na verdade, foi a vida que formou, né? Essa militância toda. Eu tive o prazer de trabalhar na Assembleia Legislativa, fui assessor parlamentar, e a condição de militante, depois eu fui assessor de formação no Sindicato dos Químicos do ABC, fui coordenador de projeto de direitos humanos no Centro Gaspar Garcia, e depois que eu fui eleito vereador, eleito prefeito, eu ainda fui secretário executivo de 2 outros consórcios. E toda essa militância, até hoje, na condição de secretário de Relações Institucionais, que a Penha me convidou para assumir esse papel, eu continuo formando, eu continuo buscando conhecimento. Para vir conversar com você aqui, eu tive que conhecer um pouquinho do teu programa também. E tudo isso é conhecimento. Sim, né? Com certeza. Então, eu acho que o papai sempre me diz, filho, você tem que estudar para ser melhor que o papai. Sim. Mas põe na sua cabeça. Faculdade não forma Napoleão. Sim. Quem forma Napoleão é a vida, é a luta, é a troca de informação. Ninguém é nada sozinho. Sim. A gente é o coletivo, é sempre interagindo com as pessoas, dialogando, conversando, errando e aprendendo, né? E as coisas são multidisciplinares, né? Absolutamente. Ninguém é dono da verdade. Exatamente. Porque cada pedaço um vai dominar e aí a gente vai chegando aos pontos. E eu, por formação, sou generalista, né? A gente acaba virando meio que médico, né? Sim, o clínico geral, né? Tem que falar um pouquinho de cada coisa para poder continuar seguindo e ajudando as pessoas, né? Acho que esse é o grande legado, Noel. É a gente poder preparar o terreno para que as novas gerações venham e tenham condições de seguir adiante, construindo melhor e tornando esse mundo tão difícil que a gente está vendo aí em um lugar bom para o ser humano viver. Porque foi esse lugar que Deus nos deu, né? Sim. Planeta Terra, um planeta maravilhoso, mas que a gente está cuidando muito mal. Muito mal. E a natureza está nos cobrando isso, né? 11 bilhões e meio é muita gente. E falando em muita gente, você tem filhos? Casou? Eu não tenho filhos, estou casado. Já são 25 anos casado com a Adriana. Uma mulher que realmente faz toda a diferença. Enquanto eu estou correndo a luta, ela está orando por mim, é minha companheira, ajudadora. E assim, infelizmente ou felizmente a gente não tem filho, mas a gente tem uma penca de sobrinhos netos, já 3, né, uma moça e 2 menininhos. Então nós estamos muito bem conformados com o nosso papel de tios, né? Sim, com certeza. E assim é a vida, porque na verdade o nosso papel é de ajudar as pessoas, né? Eu costumo dizer que eu sou ponte. Eu sou ponte que faço ligações de um lado de pessoas entre pessoas, cidade com outros lugares,
faço esse papel o tempo todo. Deus me capacitou para ser ponte. Então você diria que hoje a sua profissão, a sua formação é essa carreira política mesmo? Eu sou militante político. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para as pessoas, se estiver na igreja, como eu sou batista, lá na igreja eu estou fazendo esse papel de militante. Se eu estiver no meu trabalho secular, como secretário, como operador químico, que eu fui operador químico, como professor, eu sempre vou ser ponte. Esse é o meu legado, o meu papel será sempre esse, ponte, ajudando a melhorar as condições de vida das pessoas, lutando por direitos. Como diria um poeta, né, onde existia uma pessoa sendo vítima de assédio, de qualquer tipo de exploração, aí entra o Ramon Velasco para lutar por essa pessoa. Bacana. Esse é o meu papel. A partir de 2010 e nos governos do Lula, a gente viu um leque de oportunidades e uma variedade enorme de concessões. E eu vou explicar as concessões o que é. As mulheres passaram a ter mais direitos, os homens passaram a ter mais obrigações e mais direitos também. Dentro dessa gama de pessoas, a gente começou a ver aqueles que não tinham problemas de mobilidade, sim, aqueles que tinham problemas psicológicos, sexuais e de uma gama enorme. Esse entendimento foi mudando o mundo e a forma com que a sociedade se olha hoje, não é? Com toda certeza. Entretanto, a gente tem que fazer um reparo. Isso não é fruto de nenhum governo. Não, acho que isso é fruto da luta dos trabalhadores, da sociedade, que luta por seus direitos. As mulheres, desde quando aquelas companheiras foram assassinadas naquela fábrica, no dia 8 de março, elas, naquele momento trágico em que elas perderam a vida, elas criaram um momento histórico e a partir daquele momento nós tivemos a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. E o tempo todo as mulheres vêm lutando por melhores condições de vida, por respeito à sua condição de mulher, às suas diferenças, inclusive, de gênero, de físico e todas as outras condições de mãe, de maternidade. Então isso é fruto da luta delas também. Sim. Eu vou fazer um parêntese aí, para a gente falar da contemporaneidade, porque há cerca de um mês eu fui até a prefeitura e fui falar com o Gilvan Mendonça, que, se não me engano, é secretário de governo. E o que eu cobri? Eu fui muito revoltado até a prefeitura, por quê? Porque nós chegamos ao ápice de questões assim que já não dava mais para eu, como ser humano, como Noel, cidadão, aguentar. Sim. Que era a relação entre a prefeita e a Câmara. E mais incisivamente com um vereador, certo? E esse vereador chegou ao cúmulo de uma sessão da Câmara, eu acho que deve estar nas notas taquigráficas lá, gravado, deve estar. Ele chegou a dizer que a prefeita abria as pernas para tudo que tinha. Aquilo me deixou tão horrorizado que eu tive que tomar uma providência. Mas o que me deixou mais horrorizado ainda, das falas desse cidadão e de outras falas também, é o fato de que a prefeita não tinha tomado até então nenhuma iniciativa. E eu cobrei do secretário de governo que ele tomasse providências, porque eu acho que ele ofender não deve, mas ele pode. Mas a prefeita jamais, ela deveria ter tomado uma atitude, ela deveria ter processado ele, porque ele não falou da prefeita. Ele falou das mulheres. Sim. Ele colocou a condição de ser mulher, porque quando eu expresso palavras tão fortes assim, sim, eu estou sendo desrespeitoso com as mulheres. Claro, e mais do que com a prefeita Penha, que conheço, estudamos juntos, sei quem é a pessoa, mais do que isso, com minha mulher, com minha mãe, com minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e eu me senti horrorizado. E aí eu pergunto para você, desculpa a provocação, mas quando você falou das mulheres, o que vocês fizeram? Tomaram providência sobre isso? Quais as ações que têm que ser tomadas? Olha, Noel, antes de mais nada, eu queria te dar os parabéns pela tua consciência, pela tua posição. Eu acho que todos os homens, assim como você, deveríamos ter essa mesma postura de indignação com determinadas figuras. Eu não vou nem citar o nome desse vereador, porque eu acho que esse cidadão merecia, na verdade, levar um processo, responder judicialmente. A Penha tomou as providências. As providências estão sendo levadas a sério e a cabo. Mas eu aproveito esse fato para dizer o seguinte: esse cidadão já andou fazendo provocações a mim e a tantas outras pessoas. Eu espero que ele não passe do limite daquilo que eu considero democrático em relação à minha pessoa, porque se ele fizer isso, eu vou processá-lo.
Sim. Vou tomar aquilo que eu sei fazer muito bem. Eu sou bom de briga. Só que a minha briga não é física, a minha briga é uma briga dentro das leis, dentro do aspecto legal. E nesse quesito, o que mais me deixou impressionado é que a Penha, além de se sentir bastante ofendida, magoada, triste, ela ofendeu os filhos, ofendeu o neto, ofendeu as mulheres. É um cidadão que não merecia mais estar na Câmara Municipal. Espero que os vereadores tomem consciência a partir dessa conversa que você está me trazendo aqui e tomem providência, porque é inadmissível que esse sujeito continue vereador. Não, é mais absurdo. O pior de tudo ainda. Não é. O pior de tudo é o seguinte, que a prefeita fez uma reclamação ao partido dele, do qual ele faz parte. Sim. E pasmem, o que mais me deixou indignado, a deputada Renata, que é a presidenta do partido, ao invés de tomar uma medida de punição para esse cidadão, o que ela faz? O eleva à condição de candidato, de pré-candidato a prefeito. Segundo, a deputada Carla Morando, que é uma deputada estadual, duas mulheres, uma federal e uma estadual. Ao invés de elas tomarem a solidariedade a favor da prefeita, elas não precisam ser a favor da prefeita, mas a favor das mulheres. O que a Carla Morando faz? Vai lá e cria as condições para que esse sujeito se sinta à vontade para continuar fazendo esses horrores em relação à Penha, em relação às mulheres. Sim. Isso é absolutamente inaceitável, inadmissível e só tem um jeito. Tem que tomar medida judicial, tem que se processar esse cidadão e ele responder à justiça. E aí vai que em uma sessão da Câmara, há 2 semanas atrás, houve uma nota de repúdio que foi votada. E aí nós tivemos mais aberrações ainda. Por quê? Nós tivemos aberrações. Por quê? O cara... Eu tô me coçando aqui para não falar o nome da pessoa, mas eu acho que eu deveria falar. Que é o Roberto Contador, eu vou falar e não tem... Porque tá lá, é público, é notório. Ele chegou a rezar a oração de São Francisco de Assis. Mas ele rezou a oração de São Francisco de Assis depois de ter votado contra a nota de repúdio. E dizendo o que ele disse. Ele disse, não, o Akira é uma ótima pessoa. Pô, nós não estamos dizendo aqui que o Akira é ruim, nem que ele é bom. Nós estamos falando de um ato que ele criou, de uma fala que ele criou, que menospreza as mulheres, que menospreza o valor do ser humano. É essa a nota. E aí eu fiquei mais horrorizado em ver que não é só ele, que tem outros vereadores que também corroboram com essas atitudes. E isso não é questão da mulher, não é questão da extrema-direita, não é questão da extrema-esquerda, não é questão de nada. Isso é a falta de senso humano, é o falso civilizatório, não é? É a falta da civilização. Sim. Dito isso, vamos encerrar por aqui, senão a gente vai muito longe. Eu só queria encerrar essa pauta fazendo um ajuste desse tema com a conjuntura atual em que estamos vivendo. A gente está vendo aí as aberrações das guerras, onde pessoas inocentes, principalmente crianças, mulheres, idosos, estão pagando alto preço, que é o preço das suas próprias vidas, por conta desse tipo de aberração. E o ódio tem sido frequente e tão visível em solo brasileiro que a gente fica assombrado. E um fenômeno que a gente está estudando isso também, Noel, é esse fenômeno da religião vinculada à política. A gente perdeu a graça, né? E eu estou lembrando aqui de Jesus quando ele dizia que as pessoas coavam o mosquito, mas engoliam o animal. Hoje estão engolindo o zoológico inteiro, a fauna inteira e coando o mosquito. Quando um cidadão desse vota contra uma nota de repúdio a um criminoso, porque quando você ofende uma mulher como esse vereador aí, que eu não vou citar o nome porque eu não vou fazer propaganda para ele, ofende a prefeita Penha, ofende as mulheres, ofende uma cidade, esse cara merece repúdio sim. E um falso religioso que vai lá e vota a favor desse cara contra uma nota dessa e depois vai fazer a oração de São Francisco, misericórdia, né? Tem a dó, né? Eu me volto para aquela frase a frase da música do Caetano que diz: ô venerável cardeal, por que tu vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal? Exatamente. Então, essa coisa a gente nota claramente hoje, mas isso é também fato de um processo que nós temos, que foi os últimos 4 anos. Os últimos 4 anos. Foram os últimos 4 anos. Inegavelmente brutais com os direitos de cada um, não é? E quando a gente faz uma análise, faz uma escala de história, né? Uma escala histórica, a sociedade brasileira
a sociedade mundial, o ser humano, né, começou na caverna e foi evoluindo, foi desenvolvendo tecnologias, avançando na relação ser humano com ser humano, muita guerra, muita luta, mas a gente chegou até aqui com avanços civilizatórios. E infelizmente esses últimos 4 anos no Brasil, a gente sofreu um retrocesso absolutamente notável e triste, dramático e trágico. A gente convive hoje com pessoas que defendem o racismo, que são preconceituosas contra negros, contra mulheres, que a gente vê contra nordestinos, contra gays, lésbicas, a famosa LGBT fobia, né? Uhum. Os homofóbicos e todo tipo de fobia que a gente está vendo no Brasil. E, infelizmente isso me parece que é uma realidade mundial. Uhum. E o que nos resta? Lutar contra tudo isso. Só que, infelizmente, as feridas que esse movimento, a partir do presidente da República, criou, é muito grande e a gente precisa lutar contra isso. Esses fenômenos que parecem isolados, de alunos que entram nas escolas e dão um tiro no outro, matam seus colegas, isso está dentro desse contexto. As pessoas passaram a achar que com armas a gente ia defender uma sociedade melhor e que a gente está vivendo hoje é um verdadeiro caos. É preciso parar com isso. Mas a gente só vai parar com isso com esse tipo de conversa. Botando o dedo na ferida e discutindo com a sociedade. Você com as suas filhas, com a sua família, tem esse papel de dentro de casa discutir o que é melhor. E a gente voltar a praticar o amor. E praticar o amor é respeitar o outro, é lutar pelo direito das pessoas a ter moradia, poder ir e vir de boa, combater o crime, fazer com que a sociedade ocupe as praças. O povo não pode permitir que o mal prevaleça. E quando a gente permite que um vereador nesse nível, que é o pior nível possível, fale tantas bobagens e vire a pessoa mais popular da cidade, tem alguma coisa muito errada nisso, Noel. E a gente precisa combater isso dizendo não para esse tipo de coisa. Há 4 anos atrás, 3 anos e meio, 4 anos atrás, eu estava assistindo o JI Notícias e ouvi uma declaração de uma pessoa, de uma socióloga francesa que era economista, e ela dizia que morria muita gente na Europa, França, ela é francesa, lá na França, Inglaterra, Itália, morriam muita gente, muitos senhores idosos, e que ela via que o mundo, tanto o país dela quanto o mundo, sairia da pandemia mais humano, que nós teríamos uma nova ordem econômica, etc e tal. A Pierre errou feio, né? Nós não saímos disso. Mas eu queria saber de você exatamente isso. Como é que foi a pandemia para você? Como é que você viu esse processo de lá, de 2019, final de 2019 até agora, porque a pandemia ainda não acabou? E o que você pensa? Você pensa como ela? Ainda existe tempo para haver uma mudança? De pensar no outro, de ter um olhar mais carinhoso, mais afetivo? Com certeza. Eu sou vítima também da pandemia, perdi uma irmã com 48 anos de idade e o rastro de tragédia não parou por aí, porque tem um filho dela que está fazendo tratamento, a outra filha ficou muito doente emocionalmente, todos nós fomos feridos com esse processo, mas a gente não pode destacar somente a nossa ferida, né? Sim. Por conta da pandemia. Na verdade, o Brasil inteiro foi vítima de um presidente irresponsável, genocida, negacionista, um genocida. Ele é culpado de mais de 350 mil mortes no Brasil, com toda e absoluta certeza. E isso deixou marcas profundas. Vai demorar muito para a gente estancar essa sangria. Agora, eu sou militante e além disso, ou acima disso, eu sou um cristão protestante, acredito na graça de Cristo, eu luto por uma sociedade melhor desde os meus 16 anos. Portanto, eu tenho esperança, e a esperança com a luta me tornou um ser resiliente. Então, eu acredito que a gente está construindo, sim, uma nova sociedade. Ela pode demorar, mas eu continuo olhando para além da floresta, para além da montanha. Eu acredito que existe um Vale Verde. Nós vamos alcançar esse Vale Verde, mas vai ser na condução do outro, de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai construindo para e passo uma sociedade mais justa. Pode demorar. Muitas pessoas provavelmente nem conseguem enxergar, mas eu enxergo. E pelos meus olhos eu tenho certeza que eu posso fazer outras pessoas enxergarem isso. E dessa maneira eu estou sim no rumo certo, não fazendo mal a ninguém, respeitando as pessoas,
mas sempre dizendo não a todo tipo de situação que coloca outras vidas em risco. Eu defendo, como estou hoje, muito triste em ver aquelas cenas horrorosas de crianças sendo assassinadas brutalmente, mas eu também fico triste quando aqui na minha cidade um vereador desrespeita uma prefeita, quando uma pessoa da cidade vizinha desrespeita um trabalhador funcionário público, quando a gente vê um aluno entrar numa escola e matar sua colega de trabalho. Isso tudo está dentro dessa bolha, desse momento difícil que o Brasil passou. Mas eu consigo ver também que a gente está fazendo um monte de coisa boa, né? Quando a gente vê um cidadão como você que fica indignado ainda, né, com esse tipo de coisa. Com muita coisa. Então a gente vê que tem esperança, e a esperança a gente pode transformar em realidade quando a gente luta junto. Ninguém precisa ser do mesmo partido que eu. Realmente. Mas a gente pode se irmanar e se ajudar aí a construir uma sociedade melhor, respeitando as pessoas, lutando por um asfalto, lutando por mobilidade urbana, lutando para que as pessoas tenham trabalho, tenham salário, tenham saúde, né? Entendi. O que você explicaria, você das fileiras do PT, o que você explicaria, qual a tua análise dos últimos 4 anos de Rio Grande da Serra? Vamos voltar aqui para o nosso mundinho? Vamos começar. O que foi? O que aconteceu isso aí? Eu avisei durante um bom tempo, Noel, que o Claudinho da Geladeira era um engodo. E eu tinha um programa de internet que eu falava, era o Fala Ramon. Fala Ramon. Então toda semana eu fazia uma análise sobre uma conjuntura, sobre um tema, mas eu sempre falava da cidade. Sim. E eu dizia, olha, o povo está apostando no Claudinho da Geladeira, mas ele é um engodo, ele é um cidadão despreparado, um cidadão que não estuda, que não levou a sério o seu papel de vereador, um vereador que durante 3 mandatos não fez um projeto sequer. Sim. Alguém vai dizer, mas ele foi do PT. Foi, mas o PT é assim mesmo, eu também sou do PT. Mas o PT sempre nos deu condições para a gente buscar o melhor, estudar, mas ele sempre foi vagabundo, sempre foi preguiçoso. Nossa, não fala isso não. Foi muito preguiçoso, infelizmente. E quando ele chega a prefeito, ele poderia ter se aproveitado daquela condição. O cara teve praticamente 90% ou 100% da sociedade torcendo por ele. Sim. Eu torci por ele, abri minha casa 2 vezes para esse cidadão ir lá conversar e tentar criar condições de comover ou promover o melhor com os vereadores. E o cara perdeu aquelas 2 oportunidades. E assim, foi um xiste. Foi uma brincadeira de muito mau gosto. Sim. Os bastidores, coisas que eu ouço de empresários, de pessoas da sociedade, lideranças. O que o Claudinho fez enquanto prefeito é um negócio absurdo. Não, absurdo. Né? E aí acho que hoje a Penha sofre um pouco por conta também desse cara. Mas graças a Deus que ela conseguiu passar por tudo isso, ela consegue hoje seguir adiante, né? Não querendo te interromper, mas já te interromper, né? É bom dizer que essas pessoas são atores de um mesmo palco. Tanto o Akira na Câmara, que foi se não me engano, foi vereador também, junto com ele. Inclusive. Foi o líder do prefeito, não é? Sim. Quando todos vocês fizeram parte de uma mesma conjuntura, de um mesmo palanque. E por que você olha dessa forma e você vê que, não sei, houve o que aconteceu lá em cima desse palanque, depois do palanque, depois de ganhar? Ganharam. E aí a coisa ficou, não sei, solúvel, saiu pela água, a união, o fato. Porque eu acho assim, o Claudinho ser lançado prefeito foi uma questão de conjuntura. Nós tínhamos outros candidatos. Eu sempre fui contra o Claudinho da Geladeira estar candidato a prefeito. Alguém vai dizer, mas você queria ser candidato? Não, naquele momento estava muito longe da cidade. Em 3 candidaturas? Pois mas ele foi candidato em 2012 pelo PT. E eu fui contra a candidatura dele porque achava que ele era extremamente despreparado. Mas ele foi. Depois, em 2016, ele voltou a estar candidato pelo PT. Eu também fui contra a candidatura dele. E por N razões. Eu já apontei algumas aqui. Depois, em 2020, ele foi candidato, já traiu o PT. Ele traiu o Lula, ele traiu o Marinho, traiu a todos nós do PT e foi para o Podemos, que é o mesmo partido que hoje está colocando esse vereador nefasto, que ataca as mulheres, que está apoiando esse cidadão. Esse mesmo partido apoiou o candidato Claudinho da Geladeira. A Penha foi vice dele. E a Penha sofreu as consequências de estar vice desse cara. Porque na condição de secretária, se você trouxer a prefeita nesse programa, ela vai te contar os bastidores do que foi estar vice do Claudinho da Geladeira. O convite já foi feito, ela não se pronunciou ainda sobre. Mas o que eu vou te perguntar mais ainda, eu vou um pouquinho mais fundo,
Porque eu acho que essa reflexão que você faz, embora seja uma reflexão um pouquinho nervosa, pesada, né? Pesada, mas ela mostra exatamente aquilo que você falou anteriormente. Às vezes a gente quer, mas a gente não tem os atores, não é? Você não acha que caiu exatamente nisso? Quer dizer, foi um momento dele ser alçado a prefeito, eu mas acho que ele foi não um erro tinha. do PT. Foi um erro do PT. Foi um erro dramático do PT. Nossa, para um petista é uma coisa... Foi um erro gigante. Falar do em PT. erro é Foi um erro muito grande do PT. Pô, que bacana, cara. Você tem essa meia-culpa, faz essa reflexão. Absolutamente. Eu sempre fui contra a candidatura dele. Tanto é que eu não fiz campanha para ele nem em 2012, nem em 2016, porque eu não queria ser culpado de uma eleição da geladeira na cidade. Nossa. E tanto é verdade que quando ele conseguiu ser eleito na cidade, vocês viram o que aconteceu. E se você vê as coisas que esse cara não fez como prefeito, que deveria ter feito... Mas você disse que abriu a porta 2 vezes para ele, para trabalhar com ele, e mesmo assim você não conseguiu na ver verdade, nada. Eu abri porque ele me pediu para que ajudasse numa conversa com um vereador que eu tinha um relacionamento, né, que é meu amigo, o vereador Tico. Ele me pediu para ajudar uma conversa com o vereador Tico. Eu generosamente abri as portas da minha casa para ele fazer uma conversa com o vereador Tico na minha casa, e foi horrível. Um sujeito deselegante, mal educado, não respeitou a minha casa, não respeitou o vereador. E pela segunda vez eu ainda abri, porque eu tinha esperança, porque eu estou vendo a cidade. Sim. Eu fui candidato a prefeito em 2020, tive 2% de voto, no momento em que o PT estava muito mal do ponto de vista eleitoral no Brasil inteiro. Sim. Precisou o Lula sair da cadeia para recuperar o PT. E a gente ainda não saiu dessa situação. Precisamos lutar muito para que a sociedade consiga enxergar a diferença do PT e os outros partidos. Mas naquele momento, humildemente, Noel, eu abri a minha casa para que o Claudinho pudesse conversar com o vereador Tico. A política não tem muito disso? Você, como estudioso da política, como ativista político, você não acha que a política tem muito isso de dar beijo no capeta, de cortejar, sabe? Porque às vezes na procura pelo voto você adere a coisas que não são da sua, sei lá, da sua da sua ética, você não acha? Olha, eu luto muito para ser um sujeito coerente 100%. E tenho conseguido até aqui ser coerente. Agora, é óbvio que no processo democrático, nem tudo é como a gente gostaria que fosse. O Lula hoje, ele está tirando a presidenta da Caixa, que é uma militante histórica do PT, foi inclusive aqui de Rio Grande, minha vice-prefeita, Maria Rita Serrano, a quem eu mando um abraço solidário. Ela teve que ser demitida agora para que o Lula tivesse um maior apoio no Congresso Nacional, para que as políticas públicas sejam votadas lá através de projetos e ele consiga exercer o mandato de presidente. Porque nesse modelo de democracia, a gente tem, de presidencialismo, a gente tem um presidencialismo que depende da boa relação com o Judiciário, da boa relação com a Câmara, com o Senado, e nesse sentido o Lula não tem maioria, porque o povo vota no prefeito, mas você não acha mas não que vota aí... em todos os vereadores do mesmo partido, né? Você não acha que aí tem um pouco do veneno também? Porque o político, e não falo do PT, mas o político em todas as suas facetas, ele ocupa espaços, né? E essa ideia vem um pouquinho do PT, né? De ocupar muitos espaços. Então hoje eu reclamava muito disso há 5 anos atrás. Quando era mais altruísta, eu reclamava muito. Que o cara fica com uma dor de dente, ele não procura o dentista, ele procura o vereador. O cara precisa de um apoio para qualquer coisa, a mulher está doente, o vereador. O cara precisa do terreno, o vereador, o prefeito. E aí não segue os trâmites normais. Nós perdemos os trâmites. Eu tinha um delegado na cidade que a gente tinha amizade, ele falava, vocês não precisam de delegado na cidade, vocês já têm os vereadores. Ele falava muito isso. Que é um absurdo, né? É um absurdo, é coisa horrorosa. Então, mas essas deformações, Noel, se a gente estudar o Brasil, você vai compreender tranquilamente, né? O modelo de Estado brasileiro, como ele foi constituído, sempre foi na base do toma lá da cá, né? E os coronéis da política, eles vêm lá de trás, né? Sim, o meu pai tinha mania, e o meu pai era analfabeto, morreu com 83 anos, o meu pai tinha uma mania de que o coroné resolve. Pois é. Você acha que ainda está nesse coronelismo? No começo? Sim. Se eu fosse candidato à reeleição de vereador, provavelmente eu não fosse reeleito. Por quê? Eu não fiz esse tipo de coisa. O meu mandato de vereador foi um mandato de olho no executivo.
Eu ia lá buscar quanto que o prefeito está gastando nas obras. Sim. Como é que estão os processos de licitação. E denunciava aquilo que estava errado, mas eu elogiava também as coisas boas. E eu fiz projeto de lei, fiz indicações, fiz bastante debate. E o povo não gosta disso, né? Infelizmente existe uma cultura muito errada do toma lá da cá ainda, né? Infelizmente. Mas que é alimentada por esses políticos. O meio político alimenta demais isso. É só olhar o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro queria ganhar as eleições? Cedendo. E o fruto está aí, né? O país praticamente falido por conta do que esse cara fez. O que acontece aqui na Câmara de Rio Grande, eu não sei se você deve fazer essa análise também aí, você está no institucional, então você tem que fazer essa análise aí. Mas o que você olha também, eles só reclamam do dipirona. Dipirona já é proibido em 72 países. E o vereador aqui em Rio Grande do Sul está cobrando de pirona, né? Quando devia estar cobrando outras coisas, devia estar pensando na lei, em melhorar o trato com o SUS, em trazer novas alternativas de saúde. A cidade é 100% manancial, a gente teria tantas coisas para conversar, mas não se conversa, não é? Aliás, o desenvolvimento da cidade não se fala há muito tempo, já não se fala mais no desenvolvimento da cidade. E em resposta à lei da Billings, que é extremamente engessadora, ela engessa mesmo. Aqui em Rio Grande nós criamos um conceito de que nós não conversamos com o empresário quer destruir, o próprio vereador foi lá, né? O cara estava fazendo uma poda, ele foi lá e já fez um maior escândalo, já fez uma coisa toda. Você não acha que é hora da cidade, você que está lá, que está ativo, discutir o seu desenvolvimento de novo, fazer aquilo que você já fez lá no passado, trazer câmaras de debate ou auxiliar os vereadores que não têm acesso à informação, não é? É engraçado que vocês estão colocando agora coisa que nós da associação contribuímos com vocês, mandamos todo um projeto, eu não me lembro qual foi o vereador que foi lá até nós e a gente passou para ele todos os projetos da sinalização da cidade. Sim, que envolvia, Zona Azul, né? Sim, mais do que a Zona Azul é só um efeito de uma coisa muito maior, que é a organização do centro da cidade. A sinalização vertical e horizontal da cidade. Exatamente. Né? É muito maior do que Zona Azul. Sim. Zona Azul é a última coisa a se fazer. Antes você tem que trazer toda a urbanização, urbanizar, criar os pontos, a sinalização, criar as regras, criar as multas, etc e tal. O que vocês fizeram foi, desculpa falar, mas foi uma aberração. Vocês trouxeram primeiro a Zona Azul, que não quer dizer nada, é parte de um processo, mas só é o final do processo. Aí o que eu falo, o cara não sabia, ontem teve câmera, né? Hoje é quinta-feira, ontem na quarta teve a câmera, e o cara não sabia que a lei passou pela Câmara. O vereador não sabia que a lei passou pela Câmara. Aí você fica perguntando assim, mas que mundo é esse que esse senhor vive? Mas eu queria fazer justiça aqui. Pode falar. Eu acho que o processo civilizatório, ele passa pela participação da sociedade. Enquanto o povo estiver distante do fórum de decisão, vai ser sempre muito difícil. E eu quero fazer justiça. Eu acho que os vereadores estão num momento assim, bastante auspicioso, porque nenhum governo, em qualquer outro governo, eles encontrarão hoje as benesses e as facilidades que a Penha dá para eles. Acho que a prefeita Penha está de parabéns, primeiro por ter essa relação muito próxima dos vereadores. Eu sei que é muito difícil para ela, mas ela vai ter que suportar e ela tem suportado bem. Tirando lá os maus exemplos da Câmara Municipal, eu acho que a gente está conseguindo levar democraticamente o processo. Daqui a pouco tem eleição, eu espero que a sociedade participe e eleja novos quadros, bastante mulheres, porque eu acho que a Câmara precisa ter mulher também. Sim. Mas acima de tudo isso, eu acho que a gente precisa criar mecanismos de participação popular. Eu tenho falado isso para a prefeita. Próximo mandato, se Deus quiser, eu acho que a Penha reeleita vai criar condições para que o povo participe e a gente definitivamente consiga melhorar as condições de participação social. Os conselhos precisam ser ouvidos, você não acha? Os conselhos, mas a sociedade precisa participar. Se o povo não participa, não adianta, porque não existe aquela coisa, né? Não existe nada de graça. Sim. Né? O povo precisa participar. Eu sou o que sou hoje porque eu participei a vida inteira. Ninguém nunca me deu nada de graça. Eu tive que ir atrás. Estou vindo aqui hoje nesse programa justamente para fazer essa conversa com você, porque você tem insistido comigo e eu vejo aqui um
um espaço aberto. Vou falar para a prefeita que ela precisa vir aqui. Obrigado. Porque é um espaço onde ela vai poder falar aquilo que ela pensa, defender as suas ideias. Sim. E mostrar porque ela está fazendo muita coisa boa. A participação de Rio Grande da Serra hoje na questão de obras, na questão de planejamento, na questão de finanças, na questão de saúde, de educação, os níveis de educação hoje na cidade, ela tem uma secretária aqui absolutamente preparada. A Alessandra Barchini, uma secretária acima da média, secretária Luiz Pinotti, um quadraço na área de saúde. Nós temos uma secretária de administração que faz tudo acontecer, que não tem nenhuma pontuação negativa lá no Ministério Público ou na Justiça, mesmo os vereadores não têm nenhum apontamento nesse sentido. Então estão de parabéns a Alexandra, o Cássio Pegorário, o Jonathan, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, apesar de toda a dificuldade, porque falta recurso, nós continuamos uma cidade muito pobre. Sim. Secretaria de Meio Ambiente está conseguindo fazer uma série de coisas. Então acho assim que nós temos um governo hoje absolutamente preparado, um governo bom. O secretário de Governo Luiz faz uma conversa muito boa, excelente, a ponte com a Câmara Municipal, a gente não tem problema, muito embora vocês vejam lá aquele momento do teatro, mas a relação é muito boa, os projetos são aprovados, as coisas acontecem e a prefeita está tocando o mandato para frente. Quando a gente viu o impeachment por 2 vezes do ex-prefeito Claudinho da Geladeira, a gente achou, pelo menos eu falo a gente, eu falo eu. Sim. Mas pensei que era uma maturidade, ou seja, nós estaríamos criando políticos mais maduros, que respeitassem os trâmites, que respeitassem a legislação, que fosse trabalhar para ela. O grande problema de Rio Grande sempre foi as legislações que são muito fracas, muito aparcas da cidade, muito distantes das necessidades que a cidade tem para desenvolver suas potencialidades. A pergunta que eu faço para você aqui é um pouquinho mais econômico. Na época de saída lá para 2019, 2019, eu fui chamado para conversar com o secretário de Finanças e ele falava da verdadeira catástrofe que Rio Grande estava sofrendo, com 70% de inadimplência, a gente tem esses números que foi seguindo a associação comercial e tal. E aí veio a pandemia, o que eu acho que deve ter piorado Piorou muito. E aí, essas coisas, outro dia eu falei para o munícipe, aqui, eu estava conversando comigo, eu falei, mas você sabia que antes da pandemia a prefeitura já tinha 70% de inadimplência? Agora você imagina agora, depois de 4 anos de pandemia, lockdown, etc e tal, como é que está lá as finanças? Por que não se fala tanto sobre isso? Porque a prefeita, os vereadores principalmente, parece nas salas dos vereadores que existe dinheiro para tudo, que está transbordando dinheiro. Tem um que perguntou para onde estava indo o dinheiro, porque ainda citou salários, uma coisa horrorosa, como se tivesse se pagando muitos salários altos, e a gente sabe que o índice de salário aqui em Rio Grande é muito pequeno, é baixo, é difícil trazer médico. Aliás, nós estamos perdendo um monte de funcionários públicos efetivos que estão passando em outros concursos, porque aqui nós temos um grave problema de recurso, né? O salário é muito baixo e quem é qualificado e tem condição de ir embora, vai embora. A arrecadação da prefeitura esse ano cobriu os custos da máquina? Então, nosso custeio teve inclusive um alerta do tribunal, a prefeita está tomando as providências, porque infelizmente também o último censo do IBGE nos colocou numa situação muito ruim. Nós achávamos que estaríamos chegando a 52, 53 mil, até 55 mil habitantes, e quando a gente bate número de PTUs, de CANES, número de casas, né? A gente tem toda certeza que temos mais do que 50 mil habitantes. E o censo nos colocou com 44 mil. E isso tem peso. A gente vai ter uma diminuição de recursos de repasse do FPM e de outros recursos. Graças a Deus que o Lula vai manter o FPM ainda desse ano com o valor do ano passado. Agora nós vamos para frente, nós vamos ter dificuldade. Agora, o que fazer nessa situação? Buscar caminhos para desenvolver a cidade. Sim. Tem caminhos? Eu acho que tem muitos caminhos. Agora, é um processo, não será da noite para o dia. Sim. A gente precisa apostar na formação, a juventude precisa participar da política, a gente precisa criar condições políticas de cultura. Eu acho que hoje a cidade tem feito muita coisa na área cultural, acabamos de fazer 2 conferências, a de cultura e de educação. E no sábado e ontem nós fizemos 2 conferências muito importantes. Então, assim, a gente está no caminho, estamos no curso. Agora, esse processo de legislação de Câmara Municipal e Prefeitura, infelizmente, a gente vai levar até o ano que vem desse jeito.
Espero que as eleições dê uma mudança aí, traga uma mudança positiva nesse sentido e a gente tenha mais pessoas preparadas aí para o debate. Espero que a Penha consiga levar esse mandato até o fim, seja reeleita para a gente continuar esse trabalho. E eu quero aqui de pronto dizer para você o seguinte: o Brasil está vivendo um grande momento. Rio Grande da Serra não pode ficar longe disso. Eu tenho acreditado que, e creio nisso inclusive, que a Lei de Proteção aos Mananciais, ao invés de ser uma ferramenta contra a cidade, pelo contrário, o que a gente precisa é ir para cima dos deputados e garantir que Rio Grande da Serra receba compensação financeira por ser uma cidade que produz água. A gente produz a água que mantém a região metropolitana, mas a gente não recebe nada por isso. Então a gente precisa que os deputados façam esse debate na Assembleia Legislativa, quiçá lá no Congresso Nacional, e cidades como Rio Grande da Serra consigam receber recursos para manterem essa coisa tão significativa que é a água. E com essa crise que a gente está vivendo, que é uma coisa grave e que vai continuar gerando tragédias aí para frente, que é essa mudança climática, fruto desse capitalismo selvagem, que não defende o meio ambiente. Então o Rio Grande da Serra tem tudo para se tornar uma cidade importante no cenário nacional. Estamos agora lutando para que o Instituto Federal venha para Rio Grande da Serra. Tem uma série de outros programas, a possibilidade de a gente negociar com a CPTM, com a rede, para que a gente tenha um museu na cidade ali onde é a estação, a mudança da estação, a inauguração da rodoviária. A prefeita está fazendo muita coisa, Noel. Eu não tenho dúvida nenhuma que a hora que a sociedade ficar sabendo dessas coisas e ver a inauguração da rodoviária, a mudança da iluminação pública, uma série de projetos e programas que vão ser colocados em prática, que já estão sendo colocados em prática hoje, até o ano que vem, vai ser de lavada, não tenho dúvida disso. Sim, nós temos aí uma coisa que já no segundo ano do governo Bolsonaro ele bateu bastante, que era os créditos de carbono. Houve uma regulamentação internacional, Rio Grande tem uma vasta área para se beneficiar dos créditos de carbono. Não se pensou ainda, você como o Brasil ainda não discutiu isso de forma efetiva. Nós estamos pautando isso dentro do consórcio, mais precisamente na Agência de Desenvolvimento. À frente da agência hoje nós temos o companheiro Arualdo Silva, que é diretor dos metalúrgicos do ABC, e junto com toda a direção da agência nós estamos pautando esse tema. Tem uma série de projetos que estão sendo discutidos no consórcio e também na Agência de Desenvolvimento, Rio Grande da Serra está inserido nisso, e um deles é a discussão da solução de projetos dentro da questão do meio ambiente. E um deles é, a partir daí, a gente trazer esse debate do crédito carbono e isso também trazer recursos para a cidade, né? Com certeza. Com certeza. E traz o empreendedorismo legal, aquele que não depreda, aquele que não... Sim. Bacana. Ramon, espero que tenha sido bom para você. A experiência foi ótima para mim. Nós já estamos aqui com 1h10 de programa. Acho que foi bacana te ouvir, bacana saber um pouquinho da tua história aí, das suas colocações, não é? Muito obrigado. Eu vou abrir o espaço para você finalizar aí, dando as suas considerações finais, querido. Não, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, primeiro de conhecer uma pessoa do bem, que tem esse pensamento progressista. Tem um espaço desse aqui para a gente poder falar à vontade, como nós falamos aqui. Para mim isso é bastante relevante. Sim. Eu quero aproveitar e deixar uma mensagem de otimismo, de esperança a todos os meus amigos, amigas, companheiros e companheiras da luta, aos cidadãos e cidadãs da minha cidade, que eu amo muito o Rio Grande da Serra. Eu não mudei daqui. Se criou uma narrativa que eu tinha mudado de Rio Grande da Serra. Eu não saí daqui um dia sequer. É verdade, teve essa narrativa. E eu moro ali na Rua do Franco, do lado da quadra municipal. Meu telefone é um telefone praticamente público, todo mundo tem contato comigo, então eu sou uma pessoa absolutamente aberta e que sonha um sonho de um mundo melhor. E eu não só sonho, eu luto muito por isso, dou minha vida, dedicação total para a construção de um mundo melhor, onde homens e mulheres possam viver decentemente e que as crianças continuem cantando livros sobre os muros, como dizia sempre, como disse, né, o Taiguara, lá na sua canção dos anos 60, que esse sonho continue nos dando esperança na construção de um mundo melhor, que Deus continue nos inspirando, nos guardando nesses tempos tão terríveis. O mal não prevalecerá. Eu creio nisso, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.